Leitura do livro A Pequena Flor do Campo, psicografado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 5. A Falange dos Espedaçados. O ódio atua no perispírito como um ácido a danificar-lhe as engrenagens. Incompatível com a felicidade, ele é um ladrão da paz e um assassino da saúde, uma vez que é fábrica de tormentos, dentre os quais se destacam a ansiedade e a frustração. Quando alguém diz odeio, diz também sou infeliz, estou doente, perdi a fé, caminho para o abismo. É preciso muita paciência, compreensão e amor para lidar com quem odeia, pois este exige demais, sem nada retribuir, a não ser decepções e desgosto. Somente espíritos fortes acolhem e tratam os infectados por este mal, uma vez que têm a piedade como marca inconfundível das virtudes que já conquistaram. Os que perseguiam a pequena Hortência estavam todos doentes. E como afirmara Jesus ter vindo ao mundo por causa deles, ovelhas desgarradas, pois os sãos não necessitam de médicos, deveríamos fazer o melhor ao nosso alcance para amenizar-lhes as dores. É pensando em tal argumento que o doutrinador deve iniciar uma reunião sob o seu comando. E foi assim que, advertido por uma médium de que já estava em serviço, encaminhei-me para ela, ciente da presença de todos os amigos desencarnados que sempre estiveram comigo neste mundo de lutas. Estou no quarto de Hortência. Tudo está avermelhado pelo sangue. As paredes, o berço, o teto. Poderia jurar que estou em um abatedouro de animais sem a mínima higiene. No interior do apartamento, encontram-se espalhados bebês mutilados e ensanguentados. Isso está me dando náuseas. Eles se movem em estertores, fazem caretas de dor, fecham os punhos como se quisessem pegar o ódio com as mãos. Coisa tétrica. A pequena Hortência tem o sono intranquilo. Os bebês deformados parecem espreitá-la. Diria que eles agem de maneira planejada, ou seja, sabem muito bem o que fazem e o fazem com a intenção de assombrar a menina. Vejo um negro muito forte e alto. Ele tem um chicote na mão e parece esperar que a pequena saia do corpo para atacá-la. Além do chicote, porta outros instrumentos de flagelação
que, embora rudimentares, são perigosos. Tibiriçá vai lançá-lo. Acho que vai ser uma briga feia, pois a caça é tão forte quanto o caçador. Se bem conheço nosso amigo, o oponente poderia ter até o dobro da sua altura, que ele não desistiria. A rede cortou o vento e caiu em cheio por cima do africano. Ele se debate, tenta rasgá-la, ruge como um animal, com os olhos fixos em Tibiriçá, mas está seguro. Vai ser encostado a mim para que você ouça, primeiramente os insultos, depois, quando ele cansar, os argumentos. Covardes, covardes! Mesmo vendo o que ele fez, ainda ficam do lado dele? É o que se pode esperar de brancos matadores de negros. Quando sair daqui, acertaremos as contas, segundo minha tabuada. Não estamos em guerra contra você ou seu povo. Queremos que a criança cresça em paz, a fim de pagar os débitos que fez a lei de Deus. Acredito que este seja também o seu desejo. O espírito antigo, agora nesse corpo frágil, comprometeu-se a resgatar o passado doloroso. Mas como pagar se os credores se negam a receber? Queremos que ele pague o que nos deve, mas com muita dor. Fez a nós, deve pagar a nós. Não nos interessa lei ou religião. Quando estávamos nas mãos dele, nenhuma das duas fez nada por nós. Pois que não se meta agora, que o temos na mira. Sei que está em posição desconfortável nessa rede, mas se me prometer discutir as ofensas cometidas contra você e seu povo, com calma o libertaremos para uma conversa frente a frente. Nada de conversa com traidores. Pode pelo menos me dizer quais os crimes que ele cometeu contra seu povo? Contra o povo dele. O desgraçado é banto como nós. Era o chefe de nossa tribo, cruel e sanguinário. Matou e mutilou muitos de nós. A outros vendeu como escravos, destroçando suas famílias. Matava crianças sob o pretexto de que faltaria comida se a tribo aumentasse muito. Mutilava as mulheres, cortando-lhe os seios, para que não mais amamentasse as crianças e elas morressem à míngua. É esse miserável que vocês defendem? É esse o monstro que querem apadrinhar? Não sabíamos da extensão dos crimes que ele cometeu. Mesmo assim, insisto que a justiça divina, que é incorruptível, cuide dele. As crianças que a médio vê esquartejadas são apenas criações mentais ou espíritos com ideias fixas no instante da morte? O que você acha? Que estamos aqui para brincar de desenhar crianças esquartejadas? É uma falange de espíritos que foi cortada pelo facão dele. Todas elas estão presentes para cobrar o que lhes devem. Sou o pai de uma delas.
Não quer mesmo conversar fora da rede, como dois amigos? Não, não tem amigos traidores. Lamento, vou ficar com seu chicote e com os demais instrumentos. Permanecerá aqui como nosso hóspede para prolongarmos esta conversa quando estiver mais calmo. Preciso me ausentar para atender a uma amiga sua, que acaba de ser capturada enquanto pulava pelas paredes. A médium havia confidenciado que uma mulher negra a observava como se estivesse pregada à parede. Capturada, encheu-nos de insulto por retirá-la de junto de Hortência. Pensam que podem deter a minha mão armada? Estou de vigia e espreito cada movimento do assassino. O filho que ele me roubou vai lhe custar muito caro. O sangue do meu filho vai ser resgatado, gota a gota. A primeira preocupação de uma mãe deveria ser a de cuidar do seu filho. No entanto, não ouvi de seus lábios nenhuma pergunta com relação a ele. Como posso falar de amor a um filho esquartejado? Não acredito mais no amor, mas na força e na guerra. No meu coração não há espaço para outra coisa que não seja ódio. Ele é a energia que me movimenta por essas paredes. O trabalho de me prender em grades é inútil, pois ninguém consegue arrancá-lo de dentro de mim. Onde estiver, permanecerei direcionando o mal e a ruína para o desgraçado que cobriu de dor o meu povo. Como ele matou seu filho? Arrancando-o de dentro de mim e dividindo-o a facão. Ele é o demônio que habitou entre os bantus. Representa o mal, a covardia, a destruição, a força das trevas descida sobre o povo negro. Nem o branco nos fez tanto mal quanto ele. Sinto pelo seu filho e entendo o seu ódio, embora não pactuo com ele. Gostaria de ajudá-la, mas no momento não sei como. Tudo quanto tenho e posso oferecer são nossos médicos, nossos abrigos, nossa amizade. Se quiser permanecer entre nós, para que encontremos um meio de ajudar seu povo, sinta-se à vontade. Na condição de prisioneira? Tudo que os brancos nos têm ofertado são prisões e miséria. Pilharam nossas aldeias, fizeram nossos filhos escravos, dividiram nosso povo, pois irmãos combatiam irmãos, incentivados por eles. Nem mortos somos livres, pois o ódio nos aprisiona. Serei livre quando matar o corpo que se forma e capturar o espírito que me deve. Essa é a minha convicção. Não pense que somos poucos ou frágeis. Somos muitos e firmes. A selva tem a sua lei. Agora somos os leões e ele, o filhote de gazela. Julgo que, irredutível como se encontra, nossa conversa não será conclusiva. Ficará um tempo conosco, para que a criança respire melhor.
Quando estiver pronta para o mergulho no passado, lugar da verdadeira causa dessa chacina, voltaremos a conversar. Até lá, ficará conosco e será bem tratada. As primeiras conversas com espíritos endurecidos exigem complementos. Eles estão raivosos, enfurecidos por estarem tolhidos, se julgando vítimas, pois as causas passadas, ou seja, seus próprios equívocos, gênese da agressão que sofreram, estão sepultadas pelo esquecimento. Não é hora de levá-los a uma regressão, pois ainda não estão preparados para um mergulho no passado. É preciso deixá-los perceber outras janelas abertas, cujo painel mostrado não seja o ódio. Isolados, ouvindo músicas suaves, conversando com psicólogos, sendo visitados por quem realmente se interessa pelos seus destinos, fora do ciclo de ódio que os alimentavam, aos poucos entram no clima da reflexão. É então que são levados novamente à reunião de desobsessão. Às vezes, tudo se resolve em trabalhos durante o sono físico dos médiuns, no plano espiritual, onde as reuniões têm continuidade. Nesses casos, como estes, não se lembram dos trabalhos realizados. Tudo se passa como se aquele personagem, que não mais retorna, houvesse sumido, sem deixar pistas. No clima bélico instalado pelas entidades capturadas, voltei-me para um grito de afronta de mais uma médium. A criança vai morrer! E quem decretou a sentença de morte? Eu! Não adianta tratamento médico, espiritual, psíquico, neurológico, nada. O salário do assassino é a morte. Ela está condenada. Vai morrer seca, assustada, gritando. Vai ter a pior morte. Ela não sobreviverá 2 meses. Foi o tempo que ele gastou em torturá-lo? Não, o facão dele era rápido. Digo mais, a mãe dele vai ficar arrasada. Vai ter que arrastar a dor da perda e do remorso. Qual o grau de envolvimento da atual mãe nesse drama? Até os cabelos. Era mulher dele. Quando tinha ciúme das negrinhas jovens e bonitas, mandava decepar os seios, arrancar os dentes, riscar o rosto para torná-la feia. Hoje ela se faz de inocente, mas de inocente não tem nada. Sua tribo era grande? Muito grande. Ela também entregava as negras para serem escravizadas. Era tão ruim que até os da família dela vendia como escrava. Lembra do nome dele? Só posso dizer que ele faz parte da história. Tenho que respeitar o sigilo. De onde partiu a ordem para ocultar o nome dele? Existe algo superior que nos adverte para não revelá-lo. Temos que obedecer. Faz parte do contexto histórico. Não podemos ignorar essa ordem.
O leitor poderá se perguntar por que negros com ideias cristalizadas na vingança, alguns analfabetos, expressam suas ideias tão corretamente. Nesse caso, os médiuns traduzem o pensamento do comunicante, utilizando-se para isso de suas próprias palavras, o que não caracteriza uma alteração ou mistificação. Qual o mal que ele lhe fez? Foi vendido? Decepado? Fui vendido e vim parar no Brasil. Sou jovem. Desembarquei aqui com minhas irmãs. Trabalhei em engenho de cana-de-açúcar. Foi bem tratado pelo seu dono? Sim, não cheguei a apanhar, nem fui para o tronco, mas morri escravo, sem alcançar a liberdade, que era meu grande sonho. Ficou gostando do Brasil? Sim, ainda sinto o cheiro do mel da cana. Às vezes visito engenhos que teimam em sobreviver. Nessas ocasiões, parece que fico mais leve. Ajudo os meus irmãos nessa vingança por ter visto tudo aquilo, por desaprovar a conduta dele. Digamos que estou na luta por solidariedade. Ninguém se importa ao vê-lo na pele de uma criança indefesa? A maioria não liga para este fato, pois sabe que ali está um assassino. Quando olhamos de frente, vemos o rosto dele e não a inocência de uma criança. Vocês têm acesso a ele? Total. Quando ele sai do corpo, sua aparência é a do assassino. Nessas ocasiões, o torturamos e o corpo da criança estremece. Procuramos castigá-la ao máximo, em pouco tempo, porque sabemos que ele vai correr e se refugiar no corpo. Batemos, maltratamos e vampirizamos, sem nos saciar. Não há nessas ocasiões um só espírito que o defenda? Ah, uma matriarca, uma espécie de madrinha que parece compadecida com o seu drama. Quando ela ora, respeitamos. A prece o alivia, mas ela não pode ficar o tempo todo com ele. Qual o efeito que a prece produz em você? Respeito. Fico receoso. Fico tocado e digo para mim mesmo para parar um pouco. Você acredita em Deus? Eu acredito, mas a maioria dos meus irmãos está descrente devido ao que passou. E o que sua consciência, que é a voz de Deus dentro de você, lhe adverte quando você o tortura? Procuro não pensar nisso para não me fragilizar e desistir. Lembro mais dos meus irmãos ofendidos e esse pensamento me fortalece. Não sou de todo ignorante. Tive chance de estudar um pouco e sei que serei cobrado pelo que estou fazendo. Mas sei que ele também merece isso. A justiça de Deus é lenta e queremos uma coisa mais imediata. Vocês são muitos? Sim, o equivalente a uma população de 10 senzalas. Gostaria de ficar conosco para prolongarmos esta conversa? Interesso-me bastante por este período da história e, como você a viveu, muito teria a me ensinar. Se na condição de convidado, sim.
posso explicar-lhe a saga do meu povo. Nunca se sabe o que está na mente ou no coração de um comunicante. O doutrinador deve acolher a todos, confiante, mas com aquela reserva de vigilância aconselhada pela prudência. É comum, durante um diálogo, a calma se exasperar e o destempero se acalmar. Seu coração tem cofres e armadilhas. Nos primeiros, guarda as fagulhas de bondade, pois ninguém é de todo mal. Nas segundas, todo sentimento negativo que ainda não conseguiu alijar. Daí o cuidado e o tato psicológico que o doutrinador deve empregar, sempre deixando claro que qualquer movimento em favor da reconciliação entre os litigantes terá apoio integral da equipe que o auxilia. As primeiras reuniões que visam a solução de casos complexos de obsessão são sempre movimentadas e com um forte traço de agressividade. Hortência estava sob fogo cerrado e era preciso desocupar, ou pelo menos aliviar o espaço onde tentava sobreviver, pois estava infestado de crianças deformadas. Tibiriçá, cuja função é capturar agressores e zombeteiros da lei, geralmente pede ajuda a outros espíritos que o atendem devido ao respeito que conquistou entre eles quando precisa enfrentar a magia negra. Desta feita, uma mulher exótica com voz metálica e afeita a dar ordens estava com ele. Ambos seguiram com a médium até o quarto da pequena Hortência, iniciando-se o trabalho com a descrição da médium. Aqui estou com Tibiriçá, é uma senhora muito valente, que não quis se identificar. Todavia, sei que ela é uma entidade da Umbanda. Ela olha o cenário sem demonstrar medo ou admiração, como se estivesse acostumada a espetáculos dantescos, como o que vemos. São dezenas de espíritos na forma de crianças recém-nascidas, todas mutiladas, faltando pedaços, ensanguentadas, mostrando carantonhas horríveis. Há sangue por toda parte. A mulher, que tem aspecto de guerreira, vasculha o ambiente com seu olhar ferino e se detém na figura de uma negra que apresenta cerca de 50 anos de idade e tem uma espécie de bacia de barro na mão. No interior da bacia há seios cortados, muitos deles. Meu Deus! Agora entendo as dores que sinto nos seios desde ontem. Já marquei inclusive uma consulta médica para aliviar este problema. De alguma maneira, devo estar ligada desde ontem a esta entidade. A bacia está encharcada de sangue, bem como as vestimentas da senhora negra. A guerreira se dirige para ela com as mãos fechadas, como se fosse agredi-la, e a segura pela gola. Que está tentando? Até mesmo entre os maus, uma criança deve ser respeitada. Se lhe restou algum juízo depois que foi torturada, desfaça já esse trabalho sujo. Aprenda a esperar a ordem natural das coisas. Pensa que pode ser mais do que Deus?
E quem foi que disse que tenho medo de você, sua arrogante? Para nós, Deus não existe, pois nos abandonou à própria sorte. Isso aqui é Kibanda. É dessa maneira que resolvemos nossos problemas. Se tem coragem para me enfrentar, entre na roda. Se não tem, corra depressa, antes que a panela ferva. Aqui estou para impedir que você desça mais fundo do que já conseguiu. Não queira medir forças comigo, pois não tenho energia para isso. Põe fogo nessa bacia ou eu mesmo te obrigo a deixá-la em pedaços. Quem você pensa que é para atrapalhar o meu serviço? Se quer provar do meu veneno, se achegue. Olhe bem para o meu rosto, para que se lembre de mim quando nos encontrarmos novamente. Dizendo isso, a estranha derrubou a africana e a obrigou a vomitar tudo quanto tinha ingerido e a incendiar o conteúdo da bacia. Em seguida, a entregou a Tibiriçá, que ficou responsável por sua segurança. E voltando-se para mim, abre aspas, a médium, fecha aspas, explicou-me o que ocorreria naquele quarto macabro. Aqui não tem nenhuma criança. Esses espíritos se mantêm assim por vontade própria. Foram crianças quando assassinadas na África, mas conscientemente optaram por permanecer com essa forma para assustar seus algozes. Isso é coisa pensada. É um pacto de sangue, coisa difícil de quebrar. Se quiserem, podem, com o auxílio dos técnicos, retornarem à forma humana adulta, mas enlouquecidas de ódio se aproveitam de suas cristalizações para induzir seus antigos pais a persistirem na vingança. É filho alimentando o pai com a energia do ódio. Foi esse trabalho que fez secar os seios de Margarida? Perguntei à africana, que se queixava de estar cega e sem seus instrumentos de trabalho. Aquilo foi apenas um pequeno efeito. Ele vai pagar por todos os seios que decepou. Você não sabe o que é ter um filho arrancado de suas entranhas e vê-lo cortado a facão. Você sabe por que ele decepava seios? Porque não gostava de seios fartos. O que ele era? Dono do harém? Chefe de tribo? Assassino! Este é o seu nome e o seu título. Era o chefe da nossa tribo. Somos bantus. Na condição de chefe que deveria servir ao povo, o maltratava, matava, vendia como escravo. Por que ele matava crianças? Instinto assassino!
Dizia que haveria fome, com muitas bocas para comer, mas era pura maldade, canalha, imundo. Todos éramos escravas dele. Muitas de minhas irmãs chegavam aqui em navios, famintas, doentes, sujas como animais. Foram vendidas, humilhadas, separadas da família e passaram a vida a limpar o chão dos brancos. Se um branco as quisesse como objeto sexual, bastava tomar a força. Se negassem, iam para o tronco. Sou escolada na história do meu povo, por isso meu ódio é maior. Parabenizo pelos seus conhecimentos e sou solidário na sua dor, não no seu ódio. Desde já, me coloco à disposição para auxiliar na busca pelo seu filho. Deve ser um grande guerreiro hoje. Não quero dever nenhum favor a você, nem a branco nenhum. Está enxergando melhor? A mulher se queixava de dor nos olhos. Um pouco. Deixe-me melhorar sua visão. O que vai pedir em troca? Se é para não odiar aquele assassino, perde seu tempo. Hei de odiá-lo até o fim dos meus dias. Julga que seu ódio é justo porque lhe faltam dados para entendê-lo? Nada é compreensível. Como pode alguém prejudicar a tantas pessoas e ter proteção? Como pode o demônio ficar impune pelas maldades que praticou? Eu odeio o mundo, a Deus, aos homens, a tudo. Só existe o mal, as trevas, o demônio que encarnou nele. E se eu lhe mostrasse nessa tela fatos que a convençam de que Deus existe? E se eu lhe mostrar nessa tela fatos que a convençam de que Deus existe? Não vai me convencer porque eu só conheço a tortura, o sangue e a dor. Agora vocês vão me prender feito um bicho. Vão me engaiolar e defender a ele. São hipócritas como ele. Olhe para mim, veja meu rosto. Ainda vamos conversar sobre justiça divina. Virei durante o sono para conversarmos mais demoradamente. Você não me entende mesmo, não é? Eu só vejo sangue. Tudo que eu vejo tem a cor vermelha. Que me interessa o seu rosto. Quero atitudes. Se quer ser meu amigo, tome partido e me defenda. Se não pretende auxiliar-me nessas condições, desista. Somos teimosos quando se trata de ajudar nossos amigos. A julgar pelos choques e maus tratos que recebi, sua amizade não é grande coisa. Se tivesse visto uma filha pequena ser estrupada e morta, não esqueceria facilmente a cena e perseguiria o assassino até os confins do inferno. Estou prisioneira e você se diz amigo. De que lado você está? De Deus. Houve um tempo em que pensei que ele existisse. Hoje não mais acredito nele. Certamente é uma invenção para nos fragilizar e dominar com mais facilidade. Hoje acredito na força. Quer um calmante para dormir um pouco? Acredito que esteja cansada e necessitada de repouso. Não!
Precisa descansar. O ódio deixa qualquer pessoa exausta. Quer ver paisagens com sua filha? Não! Não se interessa mais por ela? Dizem que é uma jovem muito bonita. Enquanto estiver saturada de ódio, prefiro não vê-la. Quando tiver depositado todo ele no coração daquele assassino, a buscarei. Teme que ela desaprove o que você faz? Não é isso. Sei que mentem quando falam dela. Baseio-me no fato de que toda mãe reconhece seu filho. Se mostrarmos uma imagem dela, seu amor a registrará de imediato como verdadeira. Chega! Arranje outra maneira para me torturar. Essa é dolorosa demais. Julguei que falar de uma filha para sua mãe, trazendo-lhe boas notícias, fosse motivo de refrigério para sua alma. Não, não quero, não quero. Quero primeiro matá-lo. Ai, meu coração! Deve estar doendo muito. Dizem que o ódio vai obstruindo todas as veias e artérias e acaba por enfermar seriamente este generoso órgão. Deixe que nossos médicos a examinem. Não, vai passar logo. Há quanto tempo não passa? Jamais deixou de doer desde que me cortaram os seios e mataram minha filha. Então por que tenta enganar a si mesma? A dor está aumentando agora. Estamos em uma emergência médica. Nesses casos, o paciente não tem vontade própria. Vou-lhe ministrar um calmante para que possa dormir. Quando acordar, estará sob os cuidados de nossos médicos. Depois, voltaremos a falar sobre sua filha. A mulher foi adormecendo aos poucos, inclinando a cabeça sobre a mesa, até que, colocada em uma maca, seguiu para o atendimento médico. A desconhecida saiu de cena. Itapuinha, uma índia que nos auxilia nos dramas onde a quimbanda predomina como arma ofensiva, vem em nosso auxílio. Eis como a médium continua a descrição do ocorrido. Entre os que estão deformados, existe alguns que apresentam brechas mentais, através das quais podemos penetrar e quebrar os vínculos que os prendem ao passado. É o que vamos fazer agora. Pareço adentrar uma espécie de túnel, segura pela mão de Tapuinha. Não sei exatamente o que devo fazer, mas ela diz que servirei como intermediária para os espíritos que se apresentam cansados dessa luta em glória e podem sair do cenário com a nossa ajuda. Em caso de comunicação, não haverá diálogo, pois emitirei apenas palavras desconexas, servindo o intercâmbio como um choque anímico para despertá-los das cenas coaguladas na mente. Noto que não estamos sozinhos. Existem espíritos luminosos, médicos da equipe do Dr. Bezerra participando desse trabalho. Eles recolhem as crianças como se fossem filhos e partem com eles, deixando apenas os mais endurecidos para resgates posteriores.
Por parte da médium, ouvimos apenas gritos e urros, gemidos e lamentos, até que se aquietou e adormeceu. Sem demora, outra médium já entrava em cena. Veja meus dedos cortados. Aqui estou para mostrar o que ele fez comigo. Vocês estão sendo injustos, tomando o partido de um assassino. Por que um chefe de tribo cortaria os dedos de um dos seus guerreiros? Porque ambicionava sua mulher. Eu tinha um amor, acreditava nele, gostava de viver nos campos de minha terra. Era um jovem de apenas 18 anos de idade, quando ele cobiçou a minha mulher. Aprisionou-me e apoderou-se dela, estrupando-a na minha frente. Como me revoltei e o insultei, ele mandou primeiro cortar meus dedos e depois me matou. Por que veio até nós? Para dar testemunho da maldade dele. Aqui está uma prova de que ele é um assassino, portanto, não existem razões para protegê-lo, a não ser que também sejam assassinos. Não estamos em um tribunal. Isso aqui é uma emergência médica. Deixe-me ver seus dedos, pois conheço uma técnica para restaurá-los. Aos poucos, fui induzindo a lembrar como eram suas mãos antes do incidente. Quando terminei o que chamei de tratamento, disse-lhe: verifique por você mesmo como tudo está perfeito. Ele olhou demoradamente para as mãos e respondeu: parece que sim. Parece não é bem a palavra. Quero que você teste se seus dedos estão regenerados, escrevendo seu nome nesta folha. Insisti, dando-lhe uma folha em branco e um lápis. Ele escreveu em letras graúdas: Naibo. Quer que consertemos sua cabeça? Não, certamente vão me pedir em troca que eu não mais o persiga. E isso eu não farei. Não quero dever favores a vocês. Não nos deve nada. Tudo de bom que conseguimos realizar vem de Deus. Utilize bem seus dedos para que não lhe suceda algo pior. Tenho bons planos para eles. Ainda vai ouvir falar de mim. Queira Deus que seja para alegrar-nos sabendo, feliz e em bom caminho. Assim, terminamos aquela agitada semana na qual nossas reuniões foram reservadas para Hortência. Deus, em sua infinita bondade, nos enviara aquele chefe de tribo para que o ajudássemos entre os espinheiros que ele semeara. Sempre fico feliz quando tenho trabalho. É uma felicidade difícil de explicar, mas igualmente difícil de largar.